Bom dia na paz do Senhor a todos os irmãos que estão assistindo essa escola e aqui estarão assistindo através dos grupos logo depois. Quero agora estar com vocês. Eu quero recomeçar, nós estamos recomeçando a nossa jornada espiritual. Amém? Porque estivemos numa experiência, ainda estamos forte, né? Ruth Soares, bom dia, querida. Pai do Senhor. Deus vai me dar força. Nós vamos continuar. Alba Valéria, minha sobrinha querida, bom dia na paz. O pastor Oed está aqui para me ajudar e eu vou fazer esse trabalho. Em nome de Jesus. Amém? Eliane Cople, Cláudia Cople, minha família querida, Deus abençoe vocês. Leonardo Montello, Deus abençoe, queridos. Leia Matos, Elzira Osias, Deus abençoe vocês. É um prazer enorme ter vocês comigo. Eu quero iniciar essa escola lendo uma experiência que foi vivida por um dos homens que nós consideramos o maior rei de Israel, que foi Davi. Eu quero começar essa escola hoje. Nós temos um Maria Prado, bom dia na paz, querida. Deus abençoe, prazer ter vocês todos comigo, amém? Amém, querida, Deus vai me ajudar com a oração de vocês. Eu vou vencer, não está fácil, mas eu vou vencer. Deixa eu começar a nossa escola, a nossa aula de hoje. Eu quero começar com a experiência vivida por Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12, do 16 ao 23. Amém? Se você quiser me acompanhar na sua Bíblia, está escrito assim: E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta. Porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhes diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, mudou de roupas, entrou na casa do Senhor, aleluia, e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe os seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste, comeste pão. Aleluia. Disse ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém agora está morta. Por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Jesus é bom, forte. Eu irei a Márcia. A Márcia não voltará para mim. Quero, queridos, nesse momento, ouvir com vocês o louvor de autoria da minha mãe, Eunice Silva Costa. E neste louvor, vamos contemplar a Márcia, onde que ela está. Amém, queridos? Glória a Deus. Quando eu aperto
Jesus são reluzentes. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nossa irmã Márcia já está com o Senhor. Amém. Sabemos, iremos a ela. Ela não voltará para nós. Nem desejará isso. Eu quero abraçar todos que estão comigo nesta manhã. Não citei os seus nomes, mas é uma alegria muito grande tê-los comigo nessa manhã, porque eu não posso interromper esse trabalho que Deus me deu para fazer, por isso conto com as orações de vocês para ter essa força, amém? Amados, e nós abrimos a nossa pedidos de oração. Aqui está a igreja de Japeri, no Rio de Janeiro, comunicando a morte do pastor Paulo Cisino. Ele morreu de Covid-19, não é? Que o bom Deus console a toda a família deste homem de Deus. Nós vamos orar pelo pastor Amadeus da nossa igreja em Paranapanema. Ele está precisando do nosso clamor. O nosso irmão Fernando de Oliveira Roberto, que pediu que orássemos pelo pai da Giselda, né? O senhor Reinaldo, ele faleceu já, irmãos. Que o Senhor console toda a família. Amém? Quero pedir oração pelo meu sobrinho Manuel, esposo da Cláudia. A Cláudia está aí com uma boa palavra. Pastor Kleber Gouveia, Pai do Senhor, querido. Amém. A Michele pediu também oração pela Marli, mãe da Paulinha, que também veio a falecer. Irmãos, o momento é um momento muito sério, né? Mas vamos continuar orando pela irmã Emiliana, membro da sede. Pede que oremos por ela. Ela sente muitas dores no corpo. Pede o nosso clamor. A minha filha Márcia Cristina pede oração pelo Aguinaldo Mendonça. Ele é o esposo da Cris Flores Mendonça, que estudou com ela. Está comprometido também com a Covid-19. A Zélia, esposa do pastor José Martins, da igreja em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, também precisa das nossas orações. Vamos estar clamando. A irmã Jacqueline Souza, essa irmã querida, ela tinha uma amizade pela irmã Márcia. Eu vou dizer que tem, porque a irmã Márcia está mais viva do que eu e você, né? Mas agora longe do nosso contato, não é isso, queridos? E ela também sentiu muito, né, a passagem da nossa irmã, mas ela pede que oremos por ela também, que ela precisa da ajuda do nosso Deus. Pastor Francisco Miranda, da igreja em Itaguaí, Rio de Janeiro, pede oração por Carlos Marcelino. A irmã Joaquina Rossetti, ela é esposa do pastor Antônio Raimundo. Ela pede que oremos pela sua filha Elizabeth. A irmã Mônica, que é membro da nossa igreja no Parque Paulistano, pede oração pelo senhor João. Vamos estar orando pelo João. O Dernival Santos pede oração para o seu sobrinho Luizão, que também está com a Covid-19. A irmã Rita de Cássia, que é membro da nossa sede, pede que oremos por ela e pela sua família. A irmã Francisca da sede, ela pede que oremos por ela. A Maria Madalena Cabral pede que oremos pelo seu caderno de oração. Ela tem um caderno com muitos nomes, muitos problemas. Vamos apresentar esse caderno ao Senhor. A Marilene Costa Monteiro já está em casa se recuperando, glória a Deus. Ivone Pontara também, graças a Deus, se recuperando. Vamos orar por ela, né? A Noemi, que é a sobrinha, né? É minha sobrinha, que é direto da irmã Márcia, que agora está com o Senhor, mas então nós oramos por ela pelo transplante de fígado. E ela pegou a Covid-19, pede que oremos para Deus
lhe dá força. A Alba Valéria, minha sobrinha que está aí, não é, comigo, dando força, ela também está enlutada, perdeu o esposo há pouco tempo, não é? Mas ela pede que oremos pelo seu filho Pedro, para que ele volte para os pés do Senhor. Vamos continuar orando pelo nosso irmão Edemir, ele é esposo da Lúcia Estela, não é? Oremos também por essa vida. A Vera, esposa do pastor Jurandir de Limeira, pede oração pelos seus filhos, a Gabriele, a Gláucia, o Felipe e também a sua neta Ana Laura. Eu continuo pedindo oração pelo meu neto Reinaldo e sua família. Cátia Araújo e família pede oração. A irmã Francisca, que é mãe do evangelista Washington Antônio de Mogi Guaçu, ela está melhor, mas pede que continuemos orando por ela. A Claudete Aparecida de Oliveira se recupera em casa, pede que continuemos orando por ela. Eu peço uma oração também pela minha neta Michele Copre, que ela agora vai cuidar desse velho. Agora eu estou com a minha família dando aquele apoio, que está o pastor Noel, a Abigail também está aí, não é? A minha filha Márcia Cristina também está dando todo o apoio. Ela só não está aqui agora porque eu falei, vai para casa. Está online na live. Não é? Mas está online aqui com a gente também, né? Vamos continuar orando pelo pastor Joãozinho, sua esposa e irmã Alvina. Eles estão com Covid-19, mas estão em casa se tratando. O diácono Antônio Pedro, que é o pai da minha nora Leia, também pede oração. Ele também precisa muito da graça de Deus. E o pastor Gênesis agora precisa de vocês, mais do que nunca, nas orações, lembra deste pequeno servo, amém? Aqui está o pedido também do Aminadab Moreira, e pede que oremos por ele e também pela sua sobrinha Leia. E a Leia Coiado, a minha nora, pede que oremos pela sua família. Lá está o meu filho Alexandre, as suas filhas, um povo muito querido nosso, né? E louvado seja o Senhor, amém, querido? Nós vamos fazer uma oração e hoje eu vou pedir ao pastor Wesley que está comigo, que ele faça essa intercessão por essas vidas, e logo em seguida nós vamos entrar na nossa escola, amém? Nós estamos terminando o livro de Atos, com a graça de Deus, no próximo domingo, se Deus quiser eu termino, aí sim, vamos estudar com vocês o livro aos Romanos, a carta aos Romanos, ela é muito rica de instruções para todos nós. Ai, Jesus, pastor Adalto, Luiz Borel, estou positivo para a Covid-19, oração por ele, a esposa, a irmã Maria José. Oh, Jesus, vamos orar, meus irmãos, vamos orar. O mundo está passando por um momento difícil e aqueles que ficarem aqui estarão nas mãos de Deus para fazer a obra para o céu na terra. Amém, pastor Wélio, por favor. Amém. Eu só quero acrescentar o nome de uma jovem chamada Ariane. Ela está grávida, mas está com uma diabetes tão alta que ela teve que ficar internada. Ela está grávida, mas teve que ficar internada por causa dessa situação. E o pastor Valduí também é um amigo nosso, que está internado também com problema do Covid e deu trombose no pulmão. Ele está com um problema que também está sendo acompanhado no hospital. E eu estou vendo aí bastante pessoas colocando também pedidos. Vamos acrescentar também os seus pedidos. Amém? Amém. Pai querido e maravilhoso, Aleluia, nesse momento Jesus. Em oração estamos. Glória a Deus. Nesta manhã somos gratos. Oh, porque Tu tens cuidado de nós, Tu tens nos direcionado, nos fortalecido. Obrigado, Jesus. Tu, ó Pai querido, sempre se mostra presente, às vezes não diretamente com palavras, mas Senhor. Tu sempre move as coisas, os ambientes, as Glória circunstâncias, para que percebamos que Tu estás conosco, Deus guardando, poderoso. livrando do mal, Glória nos a Deus. sustentando. E o que seria de nós se não fosse a Tua Aleluia, presença? Jesus, é verdade. Pai, somos gratos por esse dia que Tu nos acrescenta. Glória a Deus. Apesar de toda a dor, toda a dificuldade que está em nosso coração, ainda assim sabemos que Tu, ó Oh, Senhor, Pai, és a nossa suficiência. Glória Então que a nós Deus. possamos sempre manter firmes as nossas convicções em Ti. Deus Não deixe poderoso. que nada abale a nossa firmeza, a nossa fé, e que Tu possas, ó Senhor, sempre nos dar ânimo, Aleluia. para que possamos continuar a caminhada. Eu Te agradeço, Senhor, pelos Teus servos que têm estado conosco, Glória a com Deus. palavras, ó Senhor, de consolo, com palavras de ânimo, Meu Deus. que Tu também possa alcançá-los, porque sabemos que o tempo que estamos Meu vivendo é um Pai tempo de celeste. muita dificuldade, de Glória a muitas dores.
mas é Tu, Senhor, que nos faz permanecer de pé. Eu quero Te entregar agora cada pedido, Teu servo tem lido cada nome, cada necessidade, que Tu possas entrar com uma providência, se é na área da saúde, que Tu possas, ó Pai querido, providenciar a cura, possas providenciar a mudança da situação. Nós cremos porque Tu és Jeová Rafá, Tu entras sempre com uma providência. Aliás, Pai querido, se não fosse, Senhor, a Tua mão sobre nós, nenhum de nós estaríamos mais aqui. Mas eu Te peço que Tu continues dando condições de resistir, de persistir. Pai querido, também, ó Pai, eu Te peço por aqueles que precisam de alguma causa, que Tu possas entrar com a providência, se é porta aberta, que Tu possas fazer o Teu milagre, mas que todos continuemos firmados nas Tuas promessas, porque Tu, Senhor, tem nos direcionado os passos todos os dias. Pai, eu peço a Ti pelos nomes citados, diante de situações, Teus servos ungidos que têm sofrido, Senhor, com esse mal desse Covid, que Tu possas sarar, que Tu possas mover as águas, e que sempre possamos continuar crendo em Ti. Continua nos firmando, nos fortalecendo. Sabemos que os dias são maus, mas, ó Senhor, não olhamos a circunstância para continuar de pé, olhamos para a Tua palavra, para a Tua promessa. E nisso temos a convicção de, ó Pai querido, sabemos que dias melhores virão, porque Tu, ó Senhor, continuarás conosco. Agora abençoa-nos o que dá de acontecer neste dia. Teu servo que ainda está na responsabilidade desta ministração. Eu peço que acrescente ao meu Pai, Senhor, força, ânimo, disposição, capacitação, porque sabemos, ó Deus, que toda a suficiência vem de Ti. Então que Ele consiga desenvolver esta aula e que cada um dos Teus servos que estão conosco nesta live possa perceber a Tua voz, se alegrar sobre tudo, porque, ó Senhor, vem de Ti o alimento. Seja conosco, nos dê ânimo sempre, guarda-nos do mal, perdoa os pecados, sejam eles em pensamentos e palavras ou ações, que sempre possa estar em nós, ó Senhor, o coração de arrependimento, para que Tu possas agir por nós. Pai, guarda-nos do mal, abençoe a nossa nação, livra, Senhor, desta influência, da corrupção, da malignidade do homem. Quantos estão mais preocupados em expor ao Senhor, Pai querido, os seus interesses, do que cuidar realmente da população? Mas nós estamos aqui como intercessores, pedindo a Ti, Senhor, que Tu providencies a vitória, porque só em Ti está a solução para a humanidade. Pai, fica conosco, eu Te peço, crendo que Tu estás nos ouvindo, já Te agradeço, obrigado por tudo, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, amados. Agora, irmãos, nós vamos estar entrando agora no nosso momento de louvor para a nossa escola. Amém? E agora eu convido vocês para abrir o seu cantor cristão no hino 545 do cantor cristão. Amém? Esse é o nosso louvor do momento, 545, para agora começarmos a nossa escola. Com a oração de vocês, o pastor vai conseguir entregar essa palavra. Amém, queridos? Glória a Jesus. 545 do cantor cristão. Agora é a hora da nossa aula. Vamos fazê-la para a glória do nosso Pai. Amém? E a edificação de vocês e de nós também. Vamos, jovens alunos da escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvidos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprendemos na bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, nós queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, na bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando
Glória Amém, a Deus. amados? Graças a Deus. Agora nós vamos entrar já na nossa aula. Abra sua Bíblia aí, no livro de Atos, no capítulo de número 27. Estamos já terminando, a nossa aula, capítulo 27 do livro de Atos. Então, nós vamos estar aprendendo nas aflições a fazer a obra do Pai. Cosmo Ramos de Oliveira, bendito, querida paz do Senhor, todos os irmãos, Elizabeth Dias Ferreira, amém. Desculpa que eu não estou citando os nomes, mas vocês todos são muito bem-vindos, amém. E estejam conosco nessa aula, que com certeza nós vamos aprender como vencer na adversidade e fazer a obra sem medir esforços, queridos, porque as lutas vêm, foi o que o próprio Senhor nos falou, No mundo tereis, essas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, tede bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, queridos? Graças a Deus. E que nós também venceremos, porque se Deus é por nós, amém, quem será contra nós? Irmãos amados, vamos à nossa aula do capítulo 27, é a nossa lição 34 e no próximo domingo vamos encerrar. Vamos fazer uma apresentação deste capítulo, tá bom? Então, para essa apresentação, nós vamos estar falando exatamente o que representa o livro de Atos, não é? Ao escrever Atos 29, escrever, é o viver, Viver. O livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como muitos gostam de chamar, é um livro cheio de instruções para um cristão cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é uma necessidade. Não tem como fazer a obra do Senhor se não estivermos cheios do Espírito Santo. O próprio Jesus disse isso. Está lá no 24 de Lucas 49. Vocês vão ficar em Jerusalém até que todos sejam revestidos. Ele já tinha dito, ide pregai, mas ele disse, mas agora para um pouco, espera o revestimento. E depois em Atos 8 ele diz, mas recebereis as virtudes do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Mas vamos lá, a palavra-chave desse livro é mordomia cristã. Pois o princípio da mordomia cristã é saber que tudo que se possui não é de sua propriedade, mas de Deus. Ele é concedido para a administração. Você não é dono nem mesmo da sua própria vida, como a Márcia não era da dela e já está usufruindo das glórias de Deus, e o Gênesis, que é a outra metade dela, está aqui para caminhar pela metade, mas com a graça de Deus nós vamos cumprir o nosso ministério, amém, queridos? Porque eu sei o Deus que nós servimos, meus olhos estão postos nele. Porque, como diz esse comentário, não somos donos nem da nossa própria vida, amém? Jesus nos mostra a dificuldade do homem em relação ao dinheiro. Lá em Mateus 19, 21, quando ele pergunta àquele mancebo que chegou todo cheio, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai dar uma palavrinha só a ele. Quando Jesus diz, se queres ser perfeito, vai. Vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele olhou para Jesus e disse assim, não, para mim não dá. Infelizmente, amados, muitas das vezes são as ofertas que Satanás usa de maneira tão estratégica que acaba convencendo o homem a viver uma vida dupla, e Deus não aceita duplicidade. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. É tudo, ele não aceita metade nem 3/4, Ele quer tudo. Por que tudo? Porque se você der o coração de onde procede as saídas da vida, então você nas mãos de Deus vai ser um instrumento para a glória do Senhor. Vemos que na igreja primitiva, nenhum dos convertidos dizia que tinha algo, mas tudo era comum. No capítulo 4, do verso 32 em diante, vemos que Barnabé entendeu perfeitamente isso, ao contrário de Ananias e Safira. E tendo bens, vendeu e partilhou de coração com seus irmãos, para que não houvesse necessidade alguma no meio deles. Dessa mesma maneira, muitos faziam. Amém, queridos?
é só para termos uma noção que representa o capítulo de número 27 do livro de Atos, que nós agora estamos concluindo o livro como um todo. Muito bem, Paulo foi levado, não é? Ele está sendo julgado, e aí exatamente ele já sabia que a vida dele estava por um fio, mas ele estava naquela tranquilidade de Pedro, né? Quando estava morrendo, acorrentado, né? Entre soldados. Ele teve condições de dormir. Quem é que dorme sabendo que vai morrer no dia seguinte? Só aquele que já sabe que os pés dele já estão na eternidade. E é isso que Deus espera de você, de mim, de todos nós. Coloque os pés na eternidade, sinta-se pisando, né? Eu quero dizer para vocês que a irmã Márcia não conseguia mais andar. Aí uma pessoa chegou para minha filha e disse assim: a irmã Márcia agora está correndo em ruas de ouro. E eu falei, glória, não é? E tá mesmo, irmãos. Porque quando eu sair daqui, eu também vou tomar posse dessa glória na minha vida e você também. Daí que precisamos meditar o que Paulo diz em Colossenses 3. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra, aonde Ele está, porque vocês já estão mortos e as vossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Quando Ele se manifestar, então vocês vão se manifestar com Ele em glória. Hoje, mais do que nunca, queridos. Olha o mundo como é que está. A ciência está sendo vencida, não é? Um micro, né, vírus invisível não se consegue contê-lo. Eles prendem de um lado, aparece o outro. Isso não vai parar. Agora é Deus mostrando que Ele é Deus e que o homem não é nada. Nós não somos nada. Não adianta você ficar achando que tem dinheiro. Eu vi um homem bilionário morrendo e a família veio na pública dizer: nós somos bilionários. É um banco internacional, mas não podemos livrar o nosso pai desse vírus. E assim é, morre o pobre, morre o rico, morre, enfim, todos estão morrendo, irmãos. Parece que nós estamos vivendo o dia da morte. Mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa: quem está em Cristo nunca morrerá. Aleluia, jamais, porque nossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus, está lá nas mãos dele. O Gino está aqui porque ainda tem alguma coisa para fazer, e nem estou preocupado com o meu amanhã. Vou viver o hoje intensamente, trabalhando para o Senhor, aleluia, fazendo a obra do Senhor, e que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. E assim deve ser as nossas vidas. Muito bem, mas deixa eu começar a aula, porque o entusiasmo e a alegria espiritual, a tristeza da carne pela minha perda, que não está sendo fácil, mas a alegria de servir um Deus presente, um Deus poderoso, um Deus glorioso, um Deus que manda, Ele manda e tudo está sujeito a Ele. Louvado é o teu nome, meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então vamos na nossa aula, desculpe aí. Obrigado. Vamos lá, eu vou fazer uma introdução meditando do verso 1 ao 8 do capítulo 27. Após ser ouvido pelo rei Agripa, Paulo é transferido sob escolta romana para a Itália. Ali ele deveria comparecer diante do imperador. Agora, dos versos 9 a 20, devido a várias ocorrências, a partida dele atrasou. Com isso, o tempo de navegação ficou perigoso e impróprio. Paulo, que conhecia bem o trajeto, advertiu que eles não partissem, mas aguardassem até que o tempo estivesse favorável. O comandante, entretanto, não deu ouvidos a Paulo e partiu. O resultado é que eles foram apanhados pela tempestade e só não morreram porque Deus conservou a todos por causa de Paulo. Glória a Deus, né? Agora vamos do 21 ao 26. Após 14 dias à deriva, Paulo deu uma palavra de ânimo a todos. Ele revelou que recebeu uma visita celestial. O mensageiro disse que nenhuma das vidas se perderia, exceto a embarcação. Com isso, ele os exortou que se alimentassem. Após a mensagem de Paulo, eles se sentiram animados, alimentados e com vontade de viver, aliviaram o navio para que eles pudessem navegar mais rápido e sofrer menos com a tempestade. Agora vamos analisar a presença de um homem de Deus nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, nesse momento de desespero, né? Como é bom ter um cristão cheio do Espírito Santo por perto. Mesmo em momentos de catástrofe, eles ouvem a Deus e conseguem transmitir mensagens de encorajamento. É isso que você e eu precisamos. Cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, com os olhos dos céus, entendendo as coisas do céu, entendendo as coisas de Deus, você acalmar as tempestades, acalmar os desesperos e dizer: olha,
nós temos um Deus que é por nós. E se Deus é por nós, Glória a quem Deus. será contra nós? Aleluia, né? Muito bem. E aí ele continua. Agora eu vou do 27 ao 44. Após vários dias no mar, eles finalmente encalharam perto de uma ilha. Vendo que o barco não sairia e por fim afundaria, Paulo aconselhou ao comandante que permitisse a todos nadar até a ilha. Os soldados queriam matar os prisioneiros, mas o centurião, querendo poupar a Paulo, não permitiu. Por fim, todos nadaram até a ilha e nenhuma vida se perdeu, como o anjo havia dito a Paulo. Isso é tremendo, mas é maravilhoso, né, irmãos? Essa é a nossa lição de hoje, como um todo, né? Agora vamos fazer um pouco de comentário, né? Como já dissemos, Atos foi escrito para orientar a igreja em sua missão permanente por meio do relato de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos para propagar o testemunho de Cristo ao mundo gentio. Agora estamos no capítulo 27 já, concluindo, né? Atos 27 é a história da viagem de Paulo à Itália de navio, sendo que há um naufrágio com perda total da carga e do navio, mas de nenhuma das 276 almas entre presos, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Ele não depende de circunstâncias favoráveis, nem de recursos humanos. Ele tem o poder nas mãos de tudo e de todos. Os 276, como está lá no capítulo 27, versículo 30, agora não tô, depois o versículo está aqui, mas eu dou para vocês o versículo agora, só para ser, né? O versículo 37, ele vai falar isso. Paulo tinha a garantia pessoal de Cristo, de que ele daria testemunho dele em Roma. E como se não bastasse, um anjo lhe aparece e ele afirma que vai a Roma e que nenhum dos 276 passageiros daquele navio se perderia, mas seriam dados a ele. Que coisa! Agora vocês imaginem ele no meio daquela situação, ele pregando a palavra e tendo revelação e contando. Às vezes a gente conta uma revelação para alguém e diz assim, esse camarada está maluco, está dizendo que Deus falou com ele. Infelizmente, dentro das igrejas hoje, a fé no sobrenatural de Deus através de profecia, de visão, de revelação, e às vezes já é duvidoso, alguém, mas será? A gente, amados, precisamos voltar para Deus, voltar para a palavra. Nós temos que viver no reino de Deus pela fé, crendo no impossível e vendo o invisível, porque esse é o trabalho da fé no coração do crente, fazer culto de adoração, não culto de festividade, não de movimento agradando a carne, fazendo as coisas às vezes até imitando o mundo, né? Uma vez eu fui pregar numa região, numa praça cheia, e botaram aquelas lâmpadas piscando. Eu falei, meu irmão, tira essas lâmpadas piscando daí, eu quero pregar a palavra de Deus, aquele ambiente comum que está natural hoje, parece boate, parece essas coisas. Meus amados, vamos despertar. Jesus está vindo buscar a sua igreja. O mundo não tem nada para nós. É nós que temos que influenciar o mundo, transformando as vidas pelo poder de Deus. E faremos isso debaixo de muita aprovação, de muita luta. Mas o Senhor vai mostrar que Ele está conosco. Amém. Olha a experiência que Paulo nos dá aqui, né? Um homem de Deus acompanhado de outros homens de Deus, anjos e ministrações proféticas, uma tempestade muito terrível, muitas almas humanas, 276 entre preso e a tripulação. Era esse o ambiente e a circunstância que Paulo estava ali, administrando e glorificando a Deus. Jamais vamos esconder o nosso testemunho, a nossa fé e o Deus que nós servimos. Talvez agora Deus esteja balançando o mundo, balançando a igreja, porque está na hora da igreja mostrar que ela crê num Deus vivo e poderoso. Senão ela vai se esconder também, como estão os outros fazendo, e deixando de cultuar. Logo mais eu quero estar na sede pregando. Eu disse que eu ia no horário da escola, não vou não, mas vou no horário do culto. Das 18 às 20 eu vou estar na sede, ministrando um culto, ministrando uma palavra para você. A minha família que estiver comigo vai estar ali também participando. E eu quero só dizer uma coisa para vocês. Deus tem uma palavra para o teu coração, mas vai congregar, que a mensagem vai ser exatamente sobre isso. Nós não vamos abandonar a congregação como é costume de alguns. Agora é momento de você mostrar que você crê no teu Deus. Não é com o que você fala, mas o que você vive. Vamos ter que viver o evangelho que nós pregamos, amados irmãos. Glória a Deus.
Agora vamos falar um pouquinho do nosso escritor, né? Lucas registra que Paulo apelou para César, não é? É curioso que Lucas estava nessa viagem também. Ele detalhou o que ele viu, não é o que ele ouviu, porque ele escreveu o seu evangelho pelo que ouvira. Mas aqui ele estava, segundo os historiadores, Lucas estava presente também ali. Lucas registra que Paulo apelou para César. Ele foi entregue a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Essa viagem para Roma foi muito perigosa, mas Deus protegeu a vida de Paulo, da tripulação, do navio, de todos os passageiros, e o evangelho continuou a ser espalhado. O que é importante é pregar o evangelho. Amados, preguemos o evangelho em tempo e fora de tempo. Eu fui tratado, enquanto a irmã Márcia estava internada no hospital, eu estava internado em casa e o hospital ligava: como é que o senhor está? O senhor está sendo atendido aí? E o enfermeiro vinha me atender. E eu, atendendo, descobri que ele era desviado. Preguei, mostrei o evangelho. Quando ele terminou o tratamento, ele disse: pastor, estou voltando para Jesus. Aleluia. É isso. Qual é o momento? Um dia eu fui atendido no hospital pela médica, falando de toda essa crise, e eu disse para ela uma coisa assim, falei: esse problema é o distanciamento do nosso Deus. O povo tem se distanciado de Deus. Ela prestou atenção. A senhora é médica, a senhora é doutora. Nunca que eu vou competir com a senhora na ciência, porque não tenho condições, mas eu quero falar de uma coisa: o nosso Deus é vivo, está presente, é Ele que tem a solução para este problema, e enquanto não clamarem a Ele, vão continuar buscando daqui e dali, e só Deus sabe se isso para ou quando para, mas está nas mãos dele. Amém? Então, irmãos, eu vou dar uma adiantada aqui, porque louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos lá. Então, depois que passaram o norte de Chipre, isto é, navegaram para a costa ao longo da extremidade leste da ilha de Chipre, pois desse modo o navio ficava protegido dos ventos de verão, outono que vinham do oeste. Em seguida, atravessaram o mar aberto e ao longo da Cilícia e Panfilha. Aqui eu já estou vendo Paulo naquele navio. Eram as oportunidades que ele tinha de estar ministrando, não é, a palavra de Deus. Olha, irmãos, que coisa gostosa, né? Enquanto o navio se apresentava com problema, ele estava aproveitando para falar do evangelho. É isso, e eu vou aproveitar. Você não vai ficar num canto aí curtindo, não tem que curtir nada. Vocês vão ter que suportar eu de vez em quando me desmanchando um pouco, mas a palavra não vai parar, a palavra vai continuar sendo ministrada em nome de Jesus, porque nós temos uma missão: pregar o evangelho. Louvado é o Senhor. Amém, queridos? Então o navio seguia pela costa da Síria em direção ao norte, passando por Antioquia da Síria, e depois contornou para o oeste, passando a talha da Panfilha, até chegar a Mirra, cidade mais importante do porto para navios graneleiros. Em Mirra e Lícia trocaram de navio e embarcaram no navio alexandrino. A navegação estava muito vagarosa. Vejam bem, era uma viagem de navio, meu Deus, não tinha avião naquele tempo, amados, e era um navio que podia fazer essas longas viagens, né? Muito bem, muito bem. Então, a navegação estava muito vagarosa, difícil por causa dos ventos contrários, e Paulo já advertia a todos que a viagem seria complicada, mas inclusive com perdas e prejuízos para a carga e suas vidas. Estamos no verso 10. Dessa vez o centurião não mais ouviu Paulo, mas passou a dar ouvido ao conselho do piloto e do dono do navio. Nessas horas nós procuramos sempre aquelas pessoas mais experientes, né? São do ramo, então vamos ouvi-los. Mas às vezes Deus tem uma palavra para você que você vai ter que ouvir, pelo menos meditar e guardar no coração, porque às vezes Deus está entrando por uma pessoa humilde e simples, mas é uma palavra de Deus para as nossas vidas, e é muito bom estarmos atentos a elas, né? O capitão e o proprietário mestre do navio desejavam alcançar o porto que ficava na Fenícia, maior e mais seguro, cerca de 65 quilômetros a oeste. Porém, passando além do cabo de Matala, o navio ficaria exposto aos ventos vindos do noroeste. Estava tudo indo bem com o vento sul e até pensavam que tinham alcançado o que desejavam, e assim levantaram as âncoras e foram navegando pela costa de Creta. Mas logo veio um vento muito forte, chamado nordeste, e o navio foi arrastado pela tempestade.
As manobras foram suspensas e ele ficou totalmente à deriva. Devido ao perigo das tempestades violentas que ocorreu no mar Mediterrâneo, os navios antigos carregavam cordas que, em caso de emergência, eram amarradas de uma lateral à outra do navio, passando por baixo do casco, e que ajudava a reforçar a embarcação contra os ventos e as ondas. O perigo não havia passado e o castigo da tempestade era muito forte. E assim, já em desespero, começaram a lançar fora a carga do navio. No terceiro dia dessa situação, lançaram fora a armação do navio. A coisa estava séria, queridos. Olha aí. O sol não surgia, imagine lá no meio, chuva, tempo assim, e o sol não surgia, né? O sol não surgia, nem estrela à noite, mas somente havia tempestade forte, de tal modo que toda a esperança de salvamento já também estava indo embora. Paulo censurou a atitude deles, não terem dado ouvidos a ele, quando os aconselhou a comerem e se fortalecerem de uma palavra profética. Nenhum deles se perderia, mas o navio seria inteiramente destruído. Irmãos, às vezes é preciso olhar para o céu, buscar de Deus o socorro. Eu diria até que o mundo, o planeta Terra, estava precisando de fazer isso. Outro dia eu orava aqui, Deus me mostrou um varão na minha frente, com as mãos para cima assim, clamando a Deus. Quer dizer, eu entendi o que é hora de se clamar a Deus por esse planeta, né? Porque o socorro virá do Senhor, numa força humana capaz de parar esse vírus letal que leva... Olha, irmãos, eu não vou parar mais de falar de morte, né? Coisa terrível, mas se temos que falar é para que você esteja se preparando. Olha, esteja atento, é preciso estarmos preparados. Agora é hora dos crentes estarem buscando o Senhor, largando o mundo, seus prazeres, seus entretenimentos, suas preocupações materiais, está voltado para Deus. Não é isso? Porque é um momento que dinheiro não tem valor, nada tem mais valor. A pessoa hoje está lutando para sobreviver. E a vida é Jesus. Amém? Aleluia. E não quereis vir a mim para terdes vida. Foi o que o Senhor disse lá em 5 de João, versículo 40, né, do Evangelho de João. Então, ele explica porque tinha falado aquilo e aproveitou para pregar o Evangelho a todos. Paulo era tremendamente evangelista, né? Ele dizia que um anjo do seu Deus, né, do nosso Deus, a quem adorava, tinha surgido a ele de noite. Ele falado que pela graça de Deus, ele tinha dado todos quantos navegaram naquele barco com ele. Deus, em sua graça e providência, estaria salvando a vida de todos. Olha a importância do crente, aonde ele está trazendo segurança, paz, mas ele tem que estar na presença de Deus e pronto para testemunhar do Deus que ele serve, é isso? E é na hora da crise, é na hora da provação, é na hora da luta, é na hora de perdas que você vai mostrar que você confia no teu Deus, porque é nessa hora que você mostra que você está firmado num Deus vivo, num Deus poderoso, amém? Em seguida fortaleceu e pediu que recobrasse o ânimo, pois tudo se sucederia como ele tinha falado. Essa era a convicção do homem de Deus, falar e confirmar, eu sei no Deus que eu tenho crido. Tente para isso, e é o momento da nação, é o momento das nossas autoridades, é o momento, enfim, de todos acordarem para o Deus deste livro chamado Bíblia. Aleluia, não é? Bíblia é essa palavra que está nas nossas mãos. Amém, queridos? Louvado é o Senhor. Então ele pediu que recobrasse, pois tudo sucederia como ele tinha falado. E eles deveriam ser arrastados para alguma ilha próxima. Aqui nós já vamos chegar na ilha de Malta, onde nós vamos encerrar esse estudo, né? Depois, no 28, nós vamos ver muitos acontecimentos nessa ilha. Amém, querido? Já era a 14ª noite e ainda estavam sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. Quando os marinheiros imaginaram que estavam próximo da terra, começaram a medir a profundidade e ela ia diminuindo. E veio o temor sobre eles de que o navio pudesse se espatifar em pedras, e lançaram 4 âncoras para prender o navio. Ali também começaram a marchar os botes salva-vidas, com o pretexto de lançar âncoras da proa. Paulo novamente advertiu o centurião e os soldados
que se eles saíssem do navio, estariam correndo sérios riscos. Acatando os conselhos de Paulo, agora eles passaram a ouvir Paulo, né? Muito bem, cortaram as cordas do bote salva-vida e este caiu ao mar. Não, vamos ficar todo mundo junto, não é hora de ninguém sair, porque não teria como sair todos, né? Paulo insistia que eles comessem e se fortalecessem e voltou a afirmar que ninguém iria se perder, exceto o navio. É lá no verso 34, nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Um profeta profetizar numa crise dessa tem que ser um homem de Deus mesmo, né? É isso que vai acontecer, porque o homem de Deus, em comunhão com Deus, fazendo a vontade de Deus, na direção de Deus, a palavra dele vem como se fosse assim, aquele bálsamo, aquela resposta. E até o comandante que procurava os profissionais da área para ouvir, ele parou de ouvi-los e passou a ouvir Paulo, né? Glória a Deus por isso. Deus controla até mesmo os mais ínfimos detalhes da vida de uma pessoa, né? Como está lá em Lucas 21:18. É tão bom descansar na soberania, na sabedoria e na bondade de Deus diante de todas as circunstâncias. Ah, como é bom! A luta está aí, a prova está aí, e você está descansando no Senhor. Se Deus é por nós, não é? Irmãos, os crentes estão precisando se aproximar de Deus mais, porque eles não só têm que viver essa verdade, não é? Para que os outros possam ver em sua vida, na minha vida, nesse homem de fato crê num Deus poderoso. Olha como ele enfrenta essa, aquela e a outra luta. E é assim, meus irmãos, porque o evangelho não é só pregado quando você fala que Jesus salva, não. É quando você mostra que você é um salvo e tem um Deus todo-poderoso na sua vida. Paulo já estava dominando a cena. Ele tomou do pão, deu graça, aleluia, diante de todos, partiu o pão e começaram a comer. O resultado foi que todos comeram, se fortaleceram. A bordo havia ao todo umas 276 pessoas, como lemos lá no verso 37. Você vai transmitir ânimo, vivendo ânimo, para ele poder. O povo estava sem comer, desfalecendo, sem força para continuar. Às vezes você encontra cristãos assim, desfalecendo, sem força para continuar. Mas como é que você vai chegar perto dele para levantar o ânimo dele, se você também não tem uma vida que prove isso? Então o que fez Paulo? Orou, deu graça pelo pão e começou a comer. Eles olharam, começaram também. Então a coisa tomou, porque Deus já tinha dito, não vai morrer ninguém. Não vai morrer ninguém. Nesse momento a embarcação vai ser perdida, mas nem um fio de cabelo de vocês vai ser perdido. O homem de Deus tem que ter uma palavra firme para encorajar aqueles que estão desesperados, aleluia, sem esperança, porque glória, o Senhor é a nossa esperança, glória, o Senhor é a nossa força, sim. É dele que vem o vigor. Teve um irmão que escreveu assim para mim, pastor Gênesis, o Senhor é um homem forte. Ele disse, eu não sou forte, eu sou fraco, mas o meu Deus é forte, é dele que vem a minha, a tua, a nossa força. Vai ser sempre assim. Aleluia. Quando você estiver desesperado, vai para os pés do Senhor e diga, Senhor, eu não estou aguentando. Não pense vocês que hoje eu já não falei com Deus assim, ontem, todos os dias, Senhor, não estou aguentando, mas nessa hora em que você se sentir fraco, sem força para continuar, peça a Deus, porque ele vai descer o refrigério, o bálsamo de Gileade vai vir ao teu coração. Amém, queridos? O número exato de passageiros ligado à construção da frase da primeira pessoa do plural indica que Lucas foi testemunha ocular e companheiro de Paulo durante a viagem. Tal quantidade de pessoas a bordo de um navio antigo como esse não era incomum, pois alguns navios desse período tinham capacidade de carga muito maior do que essa. Em seguida, estando todos saciados, lançaram ao mar todo o trigo que carregavam. Quando amanheceu, viram uma enseada com uma praia para ali resolverem tentar conduzir o navio. Se isso fosse mesmo possível, cortaram as âncoras e tentaram, mas o navio encalhou num banco de areia, e era este lugar onde as duas correntes se encontravam, correntes de água, né? Refere-se ao canal estreito que hoje recebe o nome de Baía de São Paulo, situado entre as ilhas de Malta e a ilha de Salmoneta, onde as correntes criam bancos de areia. Esse detalhe náutico indica que Lucas foi testemunha ocular desse acontecimento.
Lucas escreveu o seu evangelho por informação, mas essa parte aqui era ele que estava ali vendo, então pôde detalhar para nós, amém? Ali preso o navio, sofrendo o efeito e a violência das ondas e correntes, não resistiu e começou a partir-se. Vendo isso, os soldados resolveram matar os prisioneiros todos para impedir que fugisse. Ainda bem que Júlio, o centurião, estava ali e queria preservar a vida de Paulo. Olha só, todos os presos foram preservados porque esse centurião queria proteger Paulo, porque se ele mandasse mata os outros, mas não mata Paulo, não teria como servir. Então ele deu uma ordem e todos cumpriram e nenhum morreu. Amém? Glória a Deus. Amém, por isso, né? Aleluia para Jesus, né? Deveriam ser salvos segurando em objeto quem não soubesse nadar, mas o fato é que eles iriam, como de fato foram salvos naquele dia. Queridos, louvado é o Senhor, que experiência gostosa que nós temos, não é? Naquela luta, naquela prova, naquela dificuldade, naquela insegurança, naquele desespero de todos. Estava ali um homem de Deus que, ligado ao Senhor, podia passar aquela prova, podia passar aquela luta e continuar dizendo, não vai morrer ninguém, amém? Que nós possamos nos encher de Deus, de convicção de Deus, da graça de Deus, para nesse momento, porque o desespero está sobre a terra, queridos, é muitos mortos, e você não sabe onde isso vai parar, mas você tem que ter essa palavra, olha para Jesus. A vida não se prende a esse momento que existimos aqui, né? Esse momento, aliás, é o menor tempo de nossa existência. Existe uma eternidade nos aguardando. Se você aceitar Jesus, deixar Jesus entrar na tua vida, a tua eternidade vai ser o que é chamado de vida eterna. É aquilo que Jesus diz, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer. Amém, glória a Deus. Agora, se você não se apegar com Jesus, ficar só crendo na filosofia da vida humana, numa ciência que dá as costas para o Criador, o que vai acontecer? Você não vai ter a vida eterna após a morte, você vai ter a morte eterna, viver eternamente separado daquele que fez de tudo para te reconquistar para ele. É tanto que a Bíblia diz com todas as letras, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, queridos? Então, Deus seja louvado. Agora, no próximo domingo, nós vamos estar, então, fechando o livro de Atos, né? E os primeiros passos da igreja primitiva. E já vamos entrar, então, agora na história da igreja com a carta de Paulo aos Romanos. Amém? Só uma breve síntese do capítulo 28, só para dar para vocês assim um flatzinho do que nós vamos falar, né? Escapando da morte no navio, eles vão dar numa ilha, e ali, enquanto Paulo estava colocando seixos de graveto no fogo, uma víbora gruda na mão de Paulo. Seria a víbora venenosa, certamente que sim, mas isso não incomodou a Paulo. Olhe bem, a cobra mordeu ele, e os habitantes dele certamente são um criminoso. Para que ele não vivesse, Deus o matou. Mas depois que eles viram que o homem não morreu, mas isso é assunto para o próximo domingo, tá bom, queridos? É só para vocês verem que ainda temos material para vocês, e com a graça de Deus, que eu sempre agora estou dizendo, se Deus quiser, né? Louvado Deus o Senhor. Nós estaremos aqui no próximo domingo, não é? Trazendo essa lição para vocês. E vou repetir, logo mais a partir das 18 horas, das 18 às 20, o pastor vai estar na sede dirigindo o culto e tem uma palavra para o teu coração, né? E eu vou transmitir o culto público, né? Para que todos assistam. A partir das 18 horas nós começamos com o culto público na nossa sede e o pastor Gênesis estará lá, não é? Para a palavra. Naturalmente vou aproveitar todos que estarão ali para também estarem dando a sua palavra, teu testemunho, o seu louvor. E depois fecho com uma palavra que Deus já colocou no meu coração para logo mais. Amém, queridos? Mas agora, então, nós vamos fechar a nossa escola com o nosso louvor costumeiro, não é isso? Abra o seu cantor agora no hino 137 do cantor cristão. Amém? Ainda vamos orar pelos aniversariantes. Não pensam vocês que eu esqueci do aniversariante, não? Que eu não vou esquecer. A nossa escola é normal, amém? Então vamos lá. Agora nós vamos estar ouvindo, é o hino 137 do cantor cristão. Amém? Enquanto Salvador
Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Mais uma vez, amado. Enquanto Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Graças a Deus. Amém, queridos? Louvado é o nome do Senhor. Assim estamos encerrando a nossa escola, mas agora queremos parabenizar aqueles que fizeram, estão fazendo aniversário. Né? Rafael Pereira, a irmã Carla está falando. Rafael Pereira. está fazendo aniversário? Rafael Pereira está fazendo aniversário. Rafael Pereira, pode falar alto. Deixa eu ver aqui. A irmã Janda disse que ontem foi o aniversário dela. Irmã Janda. Isabel, irmã da minha esposa, está fazendo aniversário hoje. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que registrou o aniversário. Tá bom, Foram queridos. esses. Então, louvado seja o Senhor, você que está fazendo aniversário hoje, a você que completou aniversário durante esta semana. Para o pastor Gênio foi uma semana difícil, mas eu estou servindo a um Deus que muda tudo, né? Ele transforma tudo. Em tudo há um propósito de Deus. E nós louvamos a Deus, porque o servimos e sabemos que o cristão não morre. Aquele que crê em mim nunca morrerá eternamente. Pode apenas deixar este corpo, como a irmã Márcia cantou no início, né? Com Deus a pé enxuto, atravessar o Rio Jordão, com Cristo me encontrar. Irmãos, esse hino, a minha mãe teve uma inspiração divina, fez esse hino, ela gravou, e hoje ela nos brindou com este hino, porque ela, Márcia Cristina, está aí. A Márcia Cristina, a irmã Márcia agora está correndo em ruas de ouro. Então, Márcia Cristina, tua mãe cantou na abertura do culto, né? Em ruas de ouro, um lugar maravilhoso para onde nós vamos também. Daí, glória a Deus, devemos de nos esforçar. Não é aqui que estamos vivendo, mas somos cidadãos do céu. Amém, querido? Glória a Deus. Então, amados, louvado é o Senhor para você que aniversariou. Agradeça a Deus cada dia. Como diz o salmista, esse é o dia que o Senhor nos fez, né? Mas agora vamos dizer o versículo dos aniversariantes. Vamos lá, é o Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Graças a Deus. Deus Aleluia. abençoe a você que está conosco desde o início. Agradeço, eu quero agradecer. Tivemos um cantor presente lá da família Dias, né? O irmão do Israel Dias esteve lá conosco, foi lá levar o seu carinho, abraçou o pastor. Não é? Que Deus abençoe esse querido irmão, que Deus abençoe a todos os santos de todos os lados do Brasil que tem. Eu confesso a vocês que cada mensagem que eu recebo eu fico chorando, mas agradecendo a Deus, né? Porque a Márcia, ela cantou e encantou, não ela, mas o Espírito Santo de Deus na vida dela. E é aquilo que eu disse, ela vai continuar cantando nas nossas programações,
Não é isso? Por quê? Porque ela está viva. Ela está viva, mais viva do que eu e você. Só que ela agora está viva eternamente. Eu ainda vou passar pelo vale da sombra da morte, não é? Mas ela não. Ela já está viva nos braços do Pai, não é? Quem não sabe, passando por aquela... Agora que ela está vendo como valeu a pena, consagrou aos 17 anos, se entregou para Jesus. Era uma menina criada no mundo, né? Apesar da mãe ser uma serva de Deus, mas ela cantava no Bangu do Rio de Janeiro, botava roupa vermelha, ia para o Maracanã. Jesus a chamou. O que ela fez? Pegou aqueles trajes, aquelas coisas, toda a tralha, fantasia de carnaval, queimou tudo e dedicou sua vida ao Senhor, até que o Senhor a chamou. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. É o maior exemplo para nós. Fábio Ferreira, glória a Deus, Deus abençoe. Ah, meus irmãos, Deus abençoe vocês todos, que com carinho tem estado com o pastor Gênesis, hoje tem estado em outras lives. Muito obrigado. Quero agradecer minha cunhada, Raquel está aí, não é? Enfim, é muitos nomes. Marina, querida, um abraço no Rio, Valdo também, toda a família. Irmãos, desculpa, eu não citei os nomes de vocês, mas Deus está vendo esse carinho de vocês, né? E o pastor Gênesis vai estar aqui de vez em quando, quebrando um pouquinho, mas a palavra de Deus não vai parar, porque ela tem que ser pregada. Enquanto fôlego estiver aqui dentro desse esqueleto aqui, viu, queridos, nós vamos estar falando, pregando e sobretudo, procurando viver essa palavra linda e poderosa das nossas vidas. Amém? Então nós vamos orar agora pelos aniversariantes, também pela lista que o pastor Hélio orou no início. Eu quero encerrar com esta oração. E logo mais às 18 horas, né, mas eu estou convidando vocês, você que pode, vamos congregar, vamos para a casa de Deus, vamos adorar o Senhor, vamos mostrar a esse mundo que nós temos um Deus que é por nós. Não fique escondido na sua casa achando que você vai se livrar. Ninguém se livra. Só Deus livra. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Só Ele guarda, só Ele livra, só Ele pode garantir que você vai atravessar esse vento. Aí você vai dizer, o Senhor vai atravessar. Eu não estou nem preocupado, minha vida não está nas minhas mãos, nem nas mãos de ninguém. Já fui desenganado 2 vezes, não é? E estou aqui porque o Senhor ainda tem alguma coisa. Como eu gostaria de ir junto com a minha esposa, mas o Senhor não me deu esse direito. Ele a levou e eu estou aqui. E vou ficar enquanto Ele desejar, porque a minha vida é dele. Aquilo que lemos no princípio. Ninguém é dono da sua vida. Ninguém é dono de nada. Tudo é dele. Do Senhor é a terra, o mundo e todos os que nele habitam. Você acha que você é dono de alguma coisa? Você não é dono de nada. Ele é Senhor e dono de tudo. Deixa Ele dirigir a tua vida. Amém. E viva uma vida para a glória dele. Deus. Para quando você partir, poder também andar nas ruas de ouro, nos lugares maravilhosos que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Amém, queridos? Deus abençoe. Vamos orar então, e logo mais às 18h20 eu vou fazer um culto público lá da sede, amém? Com aqueles que vão estar comigo, adorando a Deus, agradecendo a Deus, e eu vou dar uma palavra, não é? E essa palavra é uma palavra de despertamento. O nosso tema vai ser exatamente o que está escrito aqui, né? Eu vou ler, só para deixar no coração de vocês, está aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, eu vou ler o verso 57 e o 58, e vou pregar exatamente aqui, não é? 57 e 58 do capítulo 15 do livro de 1 Coríntios, né? 15, eu disse 57 e 58, diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Esse é o tema para logo mais, e nós vamos falar e mostrar a vocês que precisamos trabalhar enquanto é dia, enquanto você pode. Eu estou dando tudo que posso enquanto posso, porque vai ter um momento que, como a irmã Márcia, né? E ela deixou um louvor, que é uma pregação, né?
que é regresso de Jesus. Tanto que eu falei de Jesus para você, mas você não quis, não é? E foi esse o louvor, o último louvor, e aí o Senhor levou para o hospital e de lá levou para a glória. Mas ficou o louvor. E esse louvor vai tocar muito em muitos corações, né? Nós fizemos aqui uma pesquisa das visualizações, tinha mais de 2.000, né? Já tem mais de 2.500 visualizações. Que Deus abençoe, que as vidas tenham um encontro com o Senhor, não é, irmãos? Porque eu não estou procurando, vamos dizer, notabilidade, nem estou preocupado com isso. Eu quero é que as almas sejam salvas, que as igrejas ganhem almas para o Senhor e para a glória do Senhor. Esse é o desejo do coração deste pequenino. É isso que eu quero incentivar os companheiros para assim fazermos. Amém? Aleluia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Agora nós vamos orar e logo mais às 18 horas, quem estiver em casa, quem puder, ou se não depois, amanhã vai ser uma mensagem matutina. Não essa vai estar à disposição daqui a pouquinho. Amém, queridos? Oremos. Pai Santo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de, através dessa live, está falando para muitas vidas, que essas vidas sejam abençoadas, encorajadas, Pai, para se levantar e caminhar, para fazer a Tua obra. Ó Deus, não me dê esforços nem recursos, mas tudo investir para a glória do Teu nome, Pai. Sobretudo para libertar um mundo que está em polvorosa, um planeta que, ó Deus, está em pandemia. O desespero é de canto a canto, mas Jesus é o príncipe da paz. Então, Pai, que possamos viver essa realidade e pregar esta realidade para todos que estão desejosos de ter paz, alegria e salvação eterna. Obrigado. Agora entrego nas Tuas mãos todos os pedidos que foram lidos no início. Senhor, também o consolo para as famílias enlutadas, como a minha, não, Pai, mas é que o Senhor é o nosso consolador, o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Abençoe, e aos enfermos entra com providência de cura, e aos doentes, ó Deus, e aos desesperados, que a Tua paz, que a Tua mão os alcance, trazendo aquele refrigério que só o Senhor pode trazer e pode dar, Pai. Obrigado por esse momento. Obrigado pelo Wesley que está aqui comigo. Obrigado pela Abigail que está aqui comigo, pela Márcia Cristina também, pela minha família, Pai, que tem me dado um apoio, tanto a família de sangue como a família espiritual. Essa é de canto a canto desse país. Eu tenho recebido apoio e eu te agradeço, Pai, porque tudo vem de Ti, porque o Senhor é que é bom. Aleluia. E nós só recebemos esta graça quando deixamos Ele entrar nos nossos corações e nas nossas vidas. Prepara-nos agora para esse dia, para o culto de logo mais. Abençoa as igrejas que terão seus cultos presenciais. Dá a Tua palavra aos Teus ungidos, aos pregadores e pregadoras, Pai, e que assim o Teu nome seja glorificado e o Teu povo edificado. Vamos ser despedidos com a bênção apostólica pelo pastor Wesley. Amém. E que o amor de Deus, eu recebo, a graça do Senhor Jesus, eu recebo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, eu recebo, seja com todos nós e com todo o povo de Deus na terra, e todos digam amém. Deus abençoe a cada um. Amém.